O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo enviou uma notificação ao ex-ministro da Justiça Sérgio Moro para dizer que é proibida a prática de atividade privativa da advocacia aos clientes da consultoria Alvarez e Marçal. Moro se tornou sócio-diretor da empresa no início da semana. O texto afirma que o ex-ministro está sujeito a medidas administrativas e judiciais caso advogue para clientes da consultoria. O tribunal da OAB alerta que empresas de consultoria são expressamente proibidas de, aspas, prestar serviços jurídicos a seus clientes, incluindo assessoria e consultoria jurídica, nem mesmo por advogados internos, independentemente do cargo ou função exercidos. Fecho aspas. Quando anunciou a sua contratação pela Alvarez e Marçal, Moro fez questão de deixar claro que não atuaria em atividades privativas da advocacia, mas sim nas de compliance. Então eu pergunto, Cláudio, esse alerta aí da OAB, que como a gente tem visto e tratamos nesse programa, e você já tratou muitas vezes, não faz alerta, nem vai atrás de outras sujeiras que acontecem no Poder Judiciário, esse alerta é para algo que o Moro já não iria fazer? Conta aí pra gente, por favor. Isso é a mesma coisa que você dizer, olha, você não pode furar o semáforo vermelho, o sinal vermelho. A OAB, ela estabelece ali como regra que empresas de consultoria não podem serviço advocatício, né? Então, obviamente, isso é uma coisa que todos têm ciência, né? O Moro, justamente, o anúncio que ele fez em função disso, né? Quando ele anunciou que estava indo para essa consultoria internacional, ele deixou muito claro que justamente não ia atuar como advogado. Então, ciente, obviamente, disso. Mas aí a OAB não ia perder a oportunidade, né, de tentar ali criar algum tipo de factoide político, criar algum tipo de constrangimento. Inclusive, a gente percebe que os órgãos de imprensa que se dedicam a esse tipo de informação, são eles também muitas vezes envolvidos aí em outras questões que precisam ser apuradas, né? O fato é que houve essa notificação, a notificação não traz nenhum elemento novo, além daquilo que está já na própria lei, na própria regra, no próprio estatuto também, e é isso, né? Então, ela não tem nenhum efeito prático, né? É um factóide, como eu disse ontem, até escrevi um artigozinho no final da noite, quer dizer, a OAB está muito preocupada com a ética, né, dos seus inscritos, quando ela envia isso para o Moro, né? Infelizmente, ela não repete, ela não tem o mesmo procedimento com tantos outros advogados aí que se envolvem em investigações, que estão sendo investigados, que vendem prestígio, né? Ali vendem influência junto a tribunais superiores, aqueles que fazem embargos, os chamados embargos auriculares. Eu até brinquei no Twitter, né? Imagina se fosse o Moro a ser fotografado, a tirar uma foto de bermuda branca, como fez o Cacai no Supremo Tribunal, um dos corredores do Supremo. Provavelmente iam anular, iam cancelar a OAB do Moro, né? E em relação ao Cacai, nada foi feito, silêncio absoluto, porque ele é amigo da turma que comanda esse órgão, esse sindicato, né? Que é muito maior do que deveria ser. Tem muito advogado bom na praça, muita gente boa, eu tenho vários amigos, fontes minhas que são advogados, que fazem o seu trabalho de maneira correta, mas tem muito picareta, tem muito criminoso, né? Tem muito advogado que vira comparsa do crime, e você tem visto, a gente tem publicado, tem sido investigado, a Lava Jato do Rio pegou aí aquela investigação do esquema S, que envolve mulher de desembargador, filho de ministro, sobrinho de não sei o quê, quer dizer, advogados que atuam vendendo influência em tribunais superiores, em tribunais estaduais, regionais,
E nunca a OAB se pronuncia sobre isso. A OAB, eu até entrevistei o Santa Rosa recentemente, né, quando ele foi citado, inclusive, na delação. E ele saiu pela tangente, dizendo a gente não pode também restringir, né, os advogados, só porque ele é parente, a gente não pode criminalizar a atuação dos parentes nos tribunais. Ora, é uma questão de bom senso, uma questão de moralidade. Você não pode ter parente de ministro, parente de desembargador atuando no próprio tribunal. Chega lá, manda o seu caso, aquilo cai no gabinete e o sujeito não se declara impedido, não se declara suspeito. A própria história envolvendo aí esse inquérito lá da investigação do esquema S, lá no Rio de Janeiro, ela foi parar no gabinete de Gilmar Mendes, né? O recurso foi ouvido pela OAB por um advogado que é advogado do Gilmar Mendes. Aquilo vai para o próprio gabinete do Gilmar Mendes, que já é alvo de um pedido de impedimento pelo próprio Ministério Público. Então, nada disso escandaliza a OAB, né? Muito menos o Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, que, até onde eu sei, eu vi até uma notícia recente, está sendo investigado pela Polícia Federal por justamente pagamento de suborno e coisas afins. Eu não me dediquei a essa investigação ainda, não tive tempo, mas foi mencionado, saíram matérias, várias reportagens sobre isso dias atrás. Então, é claro, tudo isso é só mais um capítulo aí da perseguição que resolveram instaurar em relação ao Sérgio Moro, que não pode nem trabalhar no público, nem trabalhar no privado. Provavelmente eles querem que o sujeito viva de esmola. Exatamente, Cláudio. Esse pessoal todo aí mamando nas tetas públicas, sem uma qualificação para ter um trabalho na iniciativa privada. O Sérgio Moro lá consegue, depois de se recusar a compactuar com toda essa sujeira bolsonarista, com o abrandamento da legislação penal, com interferência na Polícia Federal, com o abandono da pauta anticorrupção, incluindo questão da prisão após condenação em segunda instância, fim do foro privilegiado. Então, ele sai e precisa ter um emprego na iniciativa privada, na área cujo assunto ele domina, na área da qual ele entende, onde ele tem uma formação, onde ele já teve o seu emprego durante 22 anos de magistratura. E aí fica essa perseguição toda justamente por um rancor, é claro, por tudo aquilo que ele fez contra a bandidagem que atua na política e no empresariado, e também por um pavor em relação ao seu cacife eleitoral para 2022, né, Cláudio? Exatamente. Acabam passando recibo, né? Exato. Eu acho que, assim, se o pessoal fosse um pouquinho mais inteligente, segurava a onda, deixa o cara ir para a iniciativa privada, deixa ele quanto mais dinheiro ele ganhar na iniciativa privada, menos vontade ele vai ter de ir para a vida pública, né, de ir para a política. Mas o raciocínio é tão estreito dessa gente que eles acabam com essa perseguição, deixando ao Moro a única alternativa de ir para a vida pública, né? Então, em vez de deixar o sujeito aí ganhar dinheiro e sustentar sua família, vai viver nos Estados Unidos, vai ter uma vida mais tranquila e melhor, que é isso que a família dele quer, pelo que a gente sabe. Não, o pessoal fica fazendo essa perseguição e aí, é claro, daqui a pouco, se o sujeito não pode mais atuar na iniciativa privada, vai ter que o único caminho vai ser a vida pública. E aí vão ter que lidar com o recall que ele tem, obviamente que é um personagem aí que tem ainda um apoio popular muito grande e tem chances de concorrer, seja a presidência da República, seja um cargo no Legislativo, o Senado. Ele vamos dizer assim, é um ator que tem, um ator aí, vamos dizer assim, ativo, né, no ambiente político do Brasil, que tem realmente esse apoio popular e que pode facilmente conseguir um cargo eletivo aí numa próxima eleição. Então, se o pessoal for um pouquinho mais inteligente, fica quieto e deixa o sujeito viver a vida dele e trabalhar. Trabalhar, afinal,
trabalhar honestamente. Eu vi muita gente aí, agora é engraçado você ver os bolsonaristas e petistas com o mesmo discurso, né, de que o Moro virou consultor da Odebrecht, né? Há muita confusão, obviamente isso é fake news. O que o Moro está fazendo ele virou diretor de uma consultoria internacional que tem dezenas de clientes, né? E um desses clientes é o Odebrecht, e não é um dos clientes que será atendido pelo Moro, justamente porque ele assinou uma cláusula de que não vai atuar em casos que representem conflito de interesse, obviamente casos envolvendo empresas que ele condenou, né, ou que de alguma maneira passaram ali pela 13ª Vara, que foram alvo da Lava Jato, tenham sido absolvidas ou condenadas, né, as empresas. O Jair Bolsonaro não assina cláusula de conflito de interesse nenhum, está lá recebendo os advogados do Flávio Bolsonaro, junto com o chefe da ABIN, com o chefe do GSI, está lá interferindo na Polícia Federal quando avança o inquérito eleitoral sobre o filho 01 dele, está lá abrandando a legislação penal no momento em que a família está encalacrada com a justiça, está lá fazendo toma lá da cá para não sofrer impeachment justamente por causa disso também, entre outros fatores. Então, assim, é uma diferença em termos de princípios que as práticas demonstram muito grande. Eu sempre gosto de lembrar que Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, ele é ex-candidato a vereador no Rio de Janeiro pelo PT. Muita gente não sabe, mas ele foi candidato a vereador. Inclusive, no ano que ele foi candidato a vereador, teve um cineasta, um documentarista, que fez um documentário com vários candidatos e ele era um dos personagens desse documentário. Ataca o Sérgio Moro e a Lava Jato há muito tempo, mesmo antes de virar presidente da OAB. Foi apadrinhado pelo Vadir Damus, que é braço direito do Lula, que virou deputado federal petista, depois que o Lula pediu um favor ao Eduardo Paes para abrir uma vaga numa secretaria e aí puxar o deputado petista, então titular, para essa secretaria lá no Rio, para que o Vadir Damus, que fosse suplente, entrasse lá na época da CPI da Petrobras para defender o Lula e atacar a Lava Jato, inclusive o Sérgio Moro. Então esse é o padrinho do Felipe Santa Cruz lá na OAB. E lembrando, né, assim, destacando aqui, recentemente tivemos aí reportagem mostrando o Renan Bolsonaro, 04, né? Sim. Do Bolsonaro, fazendo... tudo indica que está fazendo tráfico de influência, quer dizer, fazendo lobby para empresários, abrindo portas de empresários na esplanada dos ministérios. O nome disso é tráfico de influência, deveria ser investigado pelo Ministério Público, a oposição deveria cair em cima, né? Você não viu ninguém se pronunciando contra essa atuação do Renan, nem o PT, nem ninguém. Imagina que parece que, dependendo ali da bandeira, né, da agenda, eles estão, assim, estão na mesma página, né? Estão na mesma página. Então, você ouve oposição, mas, na verdade, não é oposição. Oposição a determinados itens, né, determinados temas, muitas vezes temas aí que envolvem que dificultam até a retomada aí da economia. A gente está vendo aí Congresso parado, a gente já vai falar dessa questão, mas o que você vê é que na hora que você tem ali um indício de um crime ou de algo que está sendo o que está se avizinhando como um crime, né? Porque me lembrou muito o Lulinha no início do governo Lula também, que despachava do escritório de um lobista conhecido aqui em Brasília, e aí, de repente, está esse rapaz aí que nunca trabalhou na vida, ao que me consta, fazendo esse tipo de atuação, e ninguém se manifesta. Agora, tem um aspecto dessa vida privada que eu estou entendendo, dessa vida privada do Sérgio Moro, né, dessa atuação privada dele, que eu estou entendendo que está incomodando tanta gente. Por quê? Quando você vai... o que o Moro fazia, né, quando era juiz, condenava a vagabundagem. Foi para a vida pública com essa bandeira, né, melhorar ali as regras, batalhou pelo pacote anticrime, apesar do Bolsonaro não ter seguido os seus conselhos. Enfim, ele tinha a sua bandeira ali, a consolidação, né, dos avanços institucionais da Lava Jato, ou pelo menos tentar frear o retrocesso que está em curso, né, via Congresso e agora via Executivo também. Enfim, e agora ele
uma vez que está fora da vida pública, vai para a vida privada fazer o quê? A mesma coisa. Quando você vai fazer esse tipo de consultoria, de compliance, de aconselhar, instituir regras de boas práticas, né, dentro de uma empresa, ele está fazendo o quê? Ele está combatendo o ambiente promíscuo, claro, aquele ambiente favorável à corrupção. E isso dói na alma, né, dos corruptos e corruptores. Por quê? Porque, de alguma maneira, isso vai mexer, vai ter o seu impacto no mundo privado. E quando você fala de Brasil, você está falando de empresários, né? A gente tem aqui esse capitalismo de Estado, de compadrio, que muitos empresários só crescem, só prosperam em função do poder público. E aí, quando você começa a instituir boas práticas, regras claras contra esse tipo de relação promíscua que muitas empresas se estabeleceram com um agente público, você assusta, né? Então, de alguma maneira, ele continua ali na senda dele aí de tentar melhorar o ambiente, tentar combater a corrupção pelo lado dos corruptos, né, dentro do empresariado, e aí volta a ser atacado. Então, a razão está muito óbvia, né, está muito claro, porque efetivamente isso tem algum impacto. As empresas, porque aqui no Brasil, o Brasil não se leva a sério, né, mas você tem empresas que são listadas na Bolsa Americana, por exemplo, elas, todas as que se envolvem, até as que se envolveram em corrupção fora dos Estados Unidos, aqui no Brasil, como a própria JBS, são severamente punidas, né? Essas empresas são severamente punidas. Existe lei, essas leis são cumpridas. Então, a gente tenta, a Lava Jato, o que é a Lava Jato, qual foi o grande ganho da Lava Jato? Justamente tentar combater essa cultura, né, entre poder público e privado, essa relação promíscua entre poder público e privado. Certo. Então, é claro, você continua combatendo isso de alguma maneira, ainda que seja pelo outro lado do balcão, incomoda, né? É isso aí, quer dizer, o Moro está lá para combater os departamentos de propina das grandes empresas, e esse pessoal parece que está querendo sair numa marcha contra o fim do departamento de propina, só que eles não podem ser assim tão claros, então eles começam a fazer esse ataque pessoal passando o recibo. Sentiram muito.